Eu nunca fui do tipo que acredita facilmente no sobrenatural. Cresci ouvindo histórias de familiares e vizinhos, mas sempre atribuí tudo a coincidências, exageros ou falhas de memória. Só que nada disso me preparou para o que vivi naquela noite. Uma experiência que até hoje me faz duvidar da minha própria sanidade. Foi no inverno passado. Eu estava voltando de uma viagem para visitar minha mãe, no interior. Era tarde, quase 2 da manhã, e a estrada que liga a cidadezinha à rodovia principal não é exatamente movimentada. A maior parte do tempo, tudo o que se vê são pastos vazios, pequenas fazendas esquecidas e trechos de mata tão escura que os faróis do carro parecem incapazes de vencer a sombra. Eu já tinha percorrido aquela estrada incontáveis vezes, mas algo naquela noite estava diferente. O vento estava completamente parado, sem um único movimento nas árvores. E ainda assim, eu tinha a nítida sensação de que algo me observava lá fora. Era uma inquietação profunda, como se meus instintos estivessem tentando me avisar de um perigo que eu não conseguia identificar. Foi então que vi a casa. Ela não devia estar ali, bem no meio de um campo que, até onde me lembro, sempre foi vazio. Uma construção antiga, de madeira escura e janelas altas, mas completamente apagada. Nenhuma luz, nenhuma cerca, nenhum carro parado. Apenas aquela casa solitária, como se tivesse brotado do nada. Passei por ela devagar, tentando entender se era algum imóvel recém-construído ou se eu simplesmente nunca tinha reparado. Mas conforme fui me afastando, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Um enjoo súbito seguido de um arrepio que percorreu minha espinha inteira. Olhei pelo retrovisor. A casa parecia mais perto. Pisei no acelerador, tentando me convencer de que era apenas cansaço. Porém, poucos minutos depois, o farol do carro iluminou algo que fez meu estômago gelar. A mesma casa, agora à esquerda da estrada. Não era parecida, era a mesma. A varanda torta, a porta de madeira rachada, as janelas com vidros escurecidos. Ela simplesmente estava lá de novo. Meu coração começou a disparar. Eu sabia que não havia nenhuma bifurcação ou estrada lateral que desse acesso àquele campo. Ainda assim, decidi não parar. Continuei dirigindo, cada vez mais rápido, tentando ignorar o suor frio escorrendo pelo meu rosto. Quando passei pela 3ª vez pela casa, sim, a 3ª, percebi que algo estava muito errado com a estrada também. Ela parecia mais estreita, mais escura. Os postes haviam desaparecido completamente. E de repente, sem que eu percebesse como, o carro começou a perder velocidade, mesmo com o acelerador no fundo. O motor continuava ligado, mas parecia que a estrada puxava o carro para trás, como se o asfalto tivesse ganhado vida. Então, o carro parou, no meio da estrada, sem motivo aparente. Os faróis piscaram uma vez, 2 e se apagaram. Eu fiquei envolto numa escuridão tão densa que parecia ter peso. O silêncio era absoluto. Não havia som de cigarras, do vento, de nada. Apenas aquele vazio sufocante. E aos poucos, a forma da casa surgiu na minha frente, como se estivesse emergindo da escuridão. Dessa vez, a porta estava aberta. Senti minha respiração acelerar, mas meu corpo não respondia. Era como se houvesse algo me puxando para fora do carro, não fisicamente, mas pela mente. Uma pressão estranha, uma sensação de que se eu olhasse mais alguns segundos, algo sairia daquela porta. Algo que estava me esperando. Quando ouvi o primeiro estalo vindo de dentro da casa, um som seco como madeira sendo pisada, eu finalmente consegui me mexer. Liguei o carro na força do desespero, sem nem entender como os faróis voltaram a acender, e arranquei dali quase derrapando.
Não olhei para trás. Dirigi até ver as primeiras luzes da rodovia. E quando finalmente parei em um posto de gasolina, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular para pedir ajuda. No dia seguinte, com a luz do sol, resolvi conferir no mapa, só para tirar a história da cabeça. Mas não havia nenhuma casa registrada naquela região. Nenhuma construção, nem ruínas, nada. E o pior? Desde aquela noite, sempre que passo por estradas desertas, sinto o mesmo arrepio subir pelas minhas costas. Como se, em algum lugar na escuridão, aquela casa ainda estivesse me observando, esperando o momento certo para aparecer de novo. Eu costumava trabalhar como vigia noturno em um galpão de armazenamento na região industrial da cidade. Não era um lugar exatamente perigoso, mas também não era o tipo de ambiente em que alguém gostaria de passar 8 horas completamente sozinho. O galpão era enorme, com corredores longos, pouca iluminação e um silêncio que às vezes parecia se esticar como um eco infinito. Mas o salário era bom e eu precisava do dinheiro. Tudo começou numa madrugada de terça-feira. Havia uma tempestade forte lá fora, daquelas que fazem o telhado tremer com cada rajada de vento. Eu estava na sala de monitoramento, olhando para as câmeras que mostravam os corredores vazios. Nada além de caixas empilhadas e sombras projetadas pelos poucos refletores que ainda funcionavam. Às 2h17, uma das câmeras piscou. Não foi uma perda comum de sinal. A imagem simplesmente distorceu, como se alguém tivesse passado a mão na frente da lente mais rápido demais para eu ver nitidamente. Depois, a transmissão voltou ao normal. No começo, eu achei que fosse só a interferência da tempestade. Mas então aconteceu de novo. E de novo. A cada piscada, a distorção parecia mais forte, mais prolongada, até que a câmera do setor C mostrou algo que fez meu sangue gelar. Por um instante, menos de um segundo, vi uma silhueta parada no corredor. Não dava para distinguir muita coisa, só um contorno humano, imóvel, encarando diretamente para a câmera. Pulei da cadeira. Eu sabia que não havia ninguém ali. Todas as portas estavam trancadas e eu era a única pessoa com acesso naquela noite. Rebobinei a gravação. Na imagem pausada, o corredor estava vazio, como se aquela figura nunca tivesse estado ali. Arrumei coragem e peguei a lanterna. Fui até o setor C, tentando me convencer de que era uma falha no sistema. Mas quando cheguei, a sensação de que havia alguém me observando era tão intensa que precisei parar para controlar a respiração. O corredor parecia mais frio do que o resto do galpão. Meu fôlego formava pequenas nuvens, como se eu estivesse respirando o ar de um freezer. E no meio daquele trecho gelado do corredor, havia um cheiro estranho, algo úmido, difícil de descrever, quase como terra molhada misturada com ferro. Enquanto eu caminhava, ouvi o barulho de algo arrastando no chão, vindo da escuridão mais à frente. Não era o vento. Não havia nada ali que pudesse estar sendo movido. Era como se algo rastejasse, lentamente, se aproximando. A luz da minha lanterna tremeluziu e então apagou. O corredor mergulhou na escuridão total. Eu não conseguia ver nem minha própria mão. Foi aí que ouvi passos, mas não eram como os meus. Eram passos pesados, arrastados, irregulares, como se a criatura que os fizesse tivesse alguma deformidade. Eles vinham cada vez mais perto, ritmados, lentos, inevitáveis. 1, 2, 3. Eu fiquei paralisado. A única coisa que consegui fazer foi recuar, tateando as caixas na tentativa de encontrar a parede. Então, no meio da escuridão, ouvi uma respiração, alta, quente, atrás de mim. Um sopro úmido bateu no meu pescoço. Eu não pensei, só corri. Tropecei, bati o ombro numa pilha de caixas, quase caí, mas continuei correndo. Quando finalmente alcancei a porta de emergência, empurrei com tanta força que quase arranquei o metal. A chuva lá fora batia com violência, mas eu nem senti. Só parei de correr quando cheguei na guarita, molhado, arfando e tremendo.
Liguei para o supervisor e disse que não voltaria lá nem por um salário dobrado. No dia seguinte, ele me enviou as gravações para que eu confirmasse se tinha visto algo suspeito. Eu assisti tudo. E em um dos trechos, quando a luz falha no corredor, há uma sombra, uma forma enorme, curva, passando rente à parede, muito maior que um ser humano. Mas o pior não foi aquilo que eu vi. O pior foi notar que quando eu apareço correndo pela câmera, a sombra corre atrás de mim, mas desaparece 1 milésimo de segundo antes da luz voltar. O supervisor perguntou se eu estava disposto a reconsiderar o emprego. Eu bloqueei o número dele. E, desde aquela madrugada, sempre que estou em um lugar escuro por muito tempo, sinto aquele mesmo sopro quente no meu pescoço. Como se algo tivesse saído comigo do galpão. Eu nunca contei essa história para ninguém. Não sei se por vergonha, medo de parecer louco ou simplesmente porque, no fundo, eu preferia acreditar que tudo não passou de um pesadelo muito real. Mas já se passaram 3 anos. E cada detalhe daquela noite continua queimado na minha memória. Acho que já não posso mais fingir que foi imaginação. Eu morava sozinho numa casa antiga herdada do meu avô. Era uma construção grande, de madeira, em um terreno isolado, rodeado por árvores que pareciam sempre prestes a invadir o quintal. A casa estava em bom estado, mas havia algo nela. Algo que nunca me deixou completamente à vontade. Era um silêncio estranho, pesado, como se o ar ali dentro fosse mais denso do que deveria ser. Minha rotina era simples. Trabalhar o dia inteiro, voltar para casa ao anoitecer, preparar algo para comer e passar o resto do tempo lendo ou assistindo TV. Eu gostava da ideia de viver longe da cidade, mas aos poucos comecei a perceber que o isolamento traz um tipo peculiar de paranoia. A cada noite, eu tinha a sensação de ouvir pequenos ruídos pela casa, passos muito leves, como se alguém caminhando descalço atravessasse o corredor enquanto eu dormia. Tentei ignorar, convencido de que era a madeira velha se ajustando à temperatura. Mas então as coisas começaram a mudar. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu numa madrugada chuvosa. Eu acordei com a sensação de que havia alguém parado ao lado da minha cama. Não ouvi nada, não vi nada. Foi só a certeza absoluta, visceral, de que havia uma presença ali. Levou alguns segundos para eu ter coragem de abrir os olhos. Quando abri, claro, o quarto estava vazio. Mas o ar cheirava diferente. Tinha um odor leve, adocicado, como terra molhada misturada com algo que não conseguia identificar. Uma fragrância antiga, quase orgânica demais. Depois disso, o silêncio da casa mudou. Ele não era mais apenas quieto. Ele era atento, como se a casa estivesse escutando minha respiração. Eu tentava me convencer de que estava ficando impressionável, mas a cada noite o sentimento piorava. Às vezes, eu acordava com a porta do quarto entreaberta, mesmo sabendo que sempre trancava antes de dormir. Outras vezes encontrava objetos fora do lugar. Uma xícara que eu tinha certeza de ter deixado na pia aparecia no corredor. Um livro que eu deixara na estante surgia aberto no chão. Com o passar das semanas, comecei a dormir mal. Sempre tinha sonhos estranhos, confusos, e desapareciam da minha mente assim que eu acordava. Mas havia um detalhe que permanecia todas as vezes. Eu sempre sonhava com passos. Passos lentos, arrastados, andando pelo corredor da casa em direção ao meu quarto. E sempre, antes de acordar, eu ouvia a porta sendo aberta. O evento que selou tudo aconteceu numa noite em que a energia acabou. Eu estava lendo e,
De repente, as luzes simplesmente se apagaram. A casa ficou mergulhada em uma escuridão tão profunda que parecia sólida. Fui até a jadeira atrás de uma lanterna e, quando a liguei, percebi que a luz tremia um pouco. Talvez por causa da bateria fraca, talvez por algo mais. Ao iluminar o corredor, percebi algo que fez meu sangue gelar. Marcas de pegadas no chão. Eram úmidas, como se alguém tivesse caminhado com os pés molhados, mas o formato não era humano. Eram alongadas, estreitas demais, com dedos compridos que pareciam mais garras do que dedos. Segui as pegadas com a lanterna, cada vez mais trêmula, até perceber que elas vinham do lado de dentro da porta dos fundos. A porta estava trancada. Eu mesmo tinha trancado. Então, como? E foi aí que o ouvi. Um som tão baixo que achei que fosse imaginação. Um estalo. Depois outro. Como madeira cedendo sob peso no teto. Algo estava andando no forro da casa. Minha respiração ficou fria. Eu não conseguia tirar os olhos do teto, mesmo sabendo que nada podia atravessá-lo. Ou, pelo menos, nada que eu conhecesse. O som se arrastou por alguns segundos longos demais, até chegar exatamente acima de mim. E parou. A lanterna apagou. Fiquei paralisado, preso numa escuridão onde eu não conseguia ver nem a ponta dos meus dedos. Então, perto do meu ouvido, eu ouvi uma respiração. Alta, ritmada, como se algo estivesse me cheirando, tentando identificar o que eu era. Podia sentir o calor do ar batendo na minha pele. Eu não sei de onde tirei forças, talvez por instinto de sobrevivência, mas corri. Saí trombando nos móveis, tropeçando, batendo nos batentes das portas, até alcançar a entrada da casa. Eu não lembro de ter destrancado a porta. A única imagem clara que tenho é a chuva caindo forte e eu correndo pelo quintal, sem olhar para trás. Passei a noite na casa de um vizinho que achou que eu tinha sido atacado por algum animal selvagem. Não tive coragem de contar a verdade. No dia seguinte, voltei apenas para pegar algumas roupas. Não fiquei mais de 5 minutos lá dentro. As pegadas ainda estavam lá, mais secas, mas perfeitamente visíveis. Eu vendi a casa por um preço ridiculamente baixo. Não sei quem mora lá agora. Às vezes me pergunto se a coisa que caminhava no forro ainda está lá dentro, esperando que a luz acabe de novo. Às vezes, me pergunto se ela saiu comigo naquela noite. Porque de vez em quando deito no escuro, eu ainda sinto aquela respiração perto do meu ouvido. Eu costumo dizer que minha vida se divide em 2 partes. Antes daquela viagem e depois dela. Porque desde o que aconteceu naquela noite, eu nunca mais consegui enxergar o mundo com os mesmos olhos. A sensação de que algo me segue, algo que não pertence a este lado da existência, nunca me abandonou. Tudo começou quando recebi uma proposta para fazer um levantamento fotográfico numa região remota, no interior de Santa Catarina. Era um estudo histórico sobre propriedades rurais abandonadas para um projeto da universidade. O trabalho pagava bem e eu precisava desesperadamente do dinheiro. Achei que seria apenas mais um desafio, talvez cansativo, mas tranquilo. A paisagem era bela, mas havia algo estranho naquela área.
As casas não pareciam meramente abandonadas. Pareciam esquecidas, como se tivessem sido arrancadas do tempo. Estruturas tortas, janelas escurecidas, portas trancadas por dentro. Nenhum sinal de vida humana por quilômetros. No terceiro dia, encontrei a casa. Ela não estava no mapa, nem nas instruções que me deram. Eu só a vi porque um dos meus drones detectou uma estrutura no meio da mata fechada. Eu tive que caminhar quase 1 hora por uma trilha improvisada para alcançá-la. Uma casa de madeira escura, com o telhado tão gasto que parecia prestes a desabar. O mato crescia pelas frestas da varanda e entrava pelas janelas quebradas, como se a floresta estivesse tentando engolir a construção. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Um odor úmido, pesado, quase doce demais, como madeira podre misturada a ferro e terra encharcada. O ar era tão denso que parecia empurrar meus pulmões para fora. Ainda assim, comecei a fotografar. As primeiras fotos eram normais, o exterior, as janelas, a porta principal. Mas quando olhei pela objetiva para fotografar o interior, senti um arrepio subir pela espinha. Havia algo lá dentro. Uma sombra. Não uma sombra normal. Uma massa que parecia absorver a luz ao invés de projetá-la. Pisando cautelosamente, entrei na casa. O piso rangia sobre meus pés como se estivesse reclamando da minha presença. O ar era mais frio, muito mais frio do que o ambiente externo. Na sala, havia uma cadeira de balanço virada para a parede, balançando levemente. Não havia vento. Cada passo que eu dava provocava um eco estranho, como se eu estivesse andando em um espaço maior do que aquele cômodo permitia. E então, ouvi um suspiro, longo, arrastado, vindo do corredor à direita. Eu congelei. O suspiro veio de novo, desta vez mais perto. Um som úmido, como o ar passando por pulmões que não deveriam funcionar mais. Recuar parecia a única opção lógica, mas algo, uma sensação, um impulso, uma força que não era minha, me obrigou a seguir até o final do corredor. A porta, no fim, estava ligeiramente aberta. Empurrei devagar. A câmera na minha mão tremeu quando eu vi o que havia dentro do quarto. Não móveis, não restos de alguém, mas marcas, riscadas nas paredes, no chão, até no teto. Marcas longas, profundas, como garras tentando sair dali. A madeira estava destruída, arrancada em lascas, algumas ainda penduradas. E no canto, algo que eu só percebi quando a lanterna caiu exatamente sobre ele, um buraco na parede. Não uma rachadura, um buraco escuro, profundo, como se a casa tivesse sido escavada por dentro. Dava para sentir o ar mais frio saindo de lá, pulsando, respirando. Quando dei um passo para trás, a lanterna falhou por 1 segundo. Nesse único segundo em que tudo foi escuridão, ouvi algo sair do buraco. Um arrastar lento, pesado, como muitas mãos tocando o chão ao mesmo tempo. A lanterna voltou e eu vi. Não com clareza. Graças a Deus, não com clareza. Mas vi a forma. Alta demais, longa demais. Um corpo curvado que parecia se esticar por mais do que o espaço permitia. E olhos. O que parecia ser olhos, mas sem brilho algum. Eram buracos. Buracos fundos demais, olhando diretamente para mim. Minha mente entrou em pânico. Corri sem pensar. Corri pelo corredor, tropeçando, batendo nas paredes, derrubando a câmera. A casa parecia se mexer à minha volta, como se estivesse tentando me manter ali. As portas pareciam mais pesadas. O silêncio sumiu. Agora havia som em todos os lados. Arranhados, respirações, algo batendo no chão atrás de mim. Quando saí pela porta principal, tropecei e caí na terra, mas continuei me arrastando até chegar numa clareira. Só parei quando minhas pernas finalmente responderam e eu consegui correr de verdade. Não olhei para trás em nenhum momento. Recuperei minha câmera no dia seguinte, quando voltei com uma equipe. A casa estava lá, só que vazia. Nenhuma marca, nenhum cheiro, nenhuma estrutura interna. O buraco simplesmente não existia.
Mas na câmera havia algo. Uma imagem distorcida, um borrão escuro tomando metade da imagem e na outra metade 2 marcas de mão compridas, presas na madeira. O problema é que eu não lembro de ter tirado essa foto. E desde aquele dia, às vezes, quando estou sozinho em casa, ouço aquele mesmo suspiro atrás de mim. Longo, arrastado, como se algo tivesse encontrado a saída que procurava e estivesse cada vez mais perto. Eu sempre fui cético. Cresci ouvindo histórias sobrenaturais, mas nunca dei importância. Fantasmas, assombrações, entidades, tudo isso sempre me pareceu invenção para passar o tempo ou assustar crianças. Eu acreditava no que podia ver, tocar, medir. Até que testemunhei algo que não apenas vi, eu senti profundamente, como se tivesse atravessado minha pele e tocado meu corpo por dentro. Isso aconteceu quando me mudei para o velho apartamento no centro. Eu não tinha condições de pagar muito e aquele lugar era absurdamente barato para o tamanho. Era grande, antigo, com um pé direito alto e janelas enormes, de madeira pesada, rangendo como se reclamassem da idade. O síndico me entregou as chaves sem muita conversa, apenas dizendo: "Qualquer barulho de madrugada, ignore." Achei que fosse brincadeira, ou algum aviso sobre vizinhos excêntricos. O prédio inteiro era velho, imaginei encanamentos batendo, ruídos comuns. Na primeira semana, nada aconteceu. Mas na segunda, entrei de madrugada na cozinha para beber água e notei que a porta da despensa estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que deixara fechada. Pensei em corrente de ar, mas as janelas estavam todas travadas. Na terceira semana, os ruídos começaram. No início, era como se alguém estivesse andando no corredor entre meu quarto e a sala. Passos lentos, arrastados, acompanhados de um leve toque na parede, como unhas raspando na tinta. Uma vez, juro que ouvi alguém respirar atrás da porta do meu quarto, mas quando abri, o corredor estava vazio. Comecei a dormir com a luz acesa, até que a luz também passou a piscar. Um dia, o síndico me chamou na portaria. Disse que precisava me mostrar uma coisa, com um olhar que misturava pena e desconforto. Tirou de uma gaveta um livro de anotações velho, as páginas amareladas. Era do antigo morador do seu apartamento. Disse: "Acho melhor você ver." As últimas páginas estavam cheias de palavras tremidas. "Está atrás da porta. Não é gente. Entra pela parede. Não quer que eu durma. Ele rasteja." Fechei o caderno tentando rir daquilo, mas o síndico estava pálido. "Ele não estava bem?" Perguntei. Encontraram ele no corredor. O síndico hesitou. Falava sozinho. Repetia que não era para olhar para dentro da despensa. Senti um arrepio imediato. A despensa. A porta que vivia se abrindo sozinha. Naquela noite, decidi trancar a despensa com um cadeado, mas às 3 da manhã, acordei com um som metálico vindo da cozinha. Quando cheguei lá, o cadeado estava no chão, aberto, não arrombado, aberto, como se alguém tivesse usado a chave. Mas a chave estava no meu bolso. Depois disso, comecei a perceber a presença. Não é fácil descrever. Não era uma figura humana, nem sombra, nem vulto. Era um peso, um deslocamento. Como se o ar ficasse mais espesso em certos pontos. Como se alguém ocupasse um espaço que eu não conseguia ver. Era uma pressão invisível que acompanhava meus movimentos, sempre a 2 passos de distância. As noites ficaram mais longas. Meu corpo parecia estar em alerta constante, como um animal prestes a ser atacado. E foi quando eu comecei a ouvir minha própria voz ecoando dentro do apartamento. Mas não era eco. Era a repetição exata do que eu dizia, com um atraso de alguns segundos. E eu falava: "Alô?" E a voz repetia baixinho: "Alô?" E eu dizia: "Quem tá aí?"
e ela respondia: "Quem tá aí?" Mas não era uma gravação, nem algum dispositivo. Era vivo. Algo que imitava o som, mas errava pequenas coisas. Minha entonação, a respiração, como se estivesse tentando aprender. Um dia, decidi gravar o apartamento enquanto dormia. Quando acordei e ouvi o áudio, quase vomitei. Por volta das 4h17 da madrugada, a gravação capta algo arrastando no chão. Passos lentos. Depois, uma voz tão baixa que quase não ouvi, mas era a minha voz, só que distorcida. Falava: "Abra a porta, ele quer entrar." Eu pulei da cama, corri até a despensa e encontrei a porta trancada. Finalmente respirei, mas então vi a madeira da porta, esticando para fora, como se algo empurrasse do lado de dentro. Nesse momento, algo estalou dentro de mim e eu corri. Saí do apartamento sem levar nada, nem documentos, nem celular. Só parei quando cheguei na rua, suando frio, ofegante, tremendo dos pés à cabeça. Voltei no dia seguinte acompanhado do síndico e de um chaveiro. A porta da despensa estava intacta, nada fora do lugar. O áudio que eu tinha gravado? Corrompido, arquivo vazio. Saí daquele apartamento no mesmo dia. Mas o problema é que eu ainda escuto os passos. Às vezes, no silêncio da madrugada, sinto aquela mesma pressão atrás de mim. E de vez em quando digo algo sozinho, sem perceber, escuto a repetição segundos depois, fraquinha, falhada, como se a coisa tivesse vindo comigo. E agora, ela está aprendendo a falar melhor. Eu nunca acreditei em maldições de família. Sempre achei que eram histórias criadas para explicar tragédias comuns ou para dar algum sentido a coincidências mórbidas que aconteciam ao longo de gerações. Mas, depois do que vivi, percebi que algumas coisas realmente se agarram a uma linhagem, como se não fossem apenas eventos, e sim algo vivo. Tudo começou quando meu pai morreu. Ele já estava doente fazia meses, mas o que realmente me marcou foram suas últimas palavras. Palavras que ele repetiu com tanto medo que parecia estar vendo algo acima do meu ombro. "Não vá para a casa do vale. Não abra a porta do porão. Mesmo que ela bata, mesmo que chame seu nome, não abra." Eu achei que fossem delírios de um homem febril, mas meu pai nunca fora de delirar. E o modo como apertou meu braço com tanta força que deixou marcas, fez minha espinha inteira gelar. A casa do vale era uma propriedade antiga, pertencente a um ramo da família que eu mal conhecia. Meu pai se recusava a falar sobre eles. Minha única lembrança era uma foto desbotada, mostrando uma enorme casa de madeira cercada por árvores tão densas que pareciam muralhas. 2 meses após sua morte, recebi uma carta. Um documento formal avisando que eu havia herdado exatamente aquela propriedade. Uma herança inesperada, deixada por um tio-avô que eu nunca tinha visto. Ninguém sabia explicar por que meu nome estava lá, e todos os outros parentes estavam estranhamente aliviados por não serem eles os beneficiados. Eu deveria ter recusado, mas eu precisava de dinheiro. Viajei até lá numa tarde nublada, dirigindo por horas através de estradas cada vez mais estreitas, cercadas por morros escuros e árvores retorcidas. Só o caminho já parecia errado, como se eu estivesse avançando para dentro de um país que não constava nos mapas. Quando finalmente vi a casa, senti uma pressão no peito. Era ainda maior do que na foto. 3 andares, madeira escura, janelas altas que pareciam olhos observando minha aproximação. As árvores ao redor eram tão antigas que suas raízes surgiam da terra como ossos expostos. A porta da frente estava destrancada. Dentro, o ar tinha um cheiro úmido, de madeira velha misturado a algo mais, algo levemente doce, como flores mortas. A casa parecia ter ficado fechada por décadas.
Enquanto explorava os cômodos, notei que tudo estava perfeitamente arrumado. Nada de poeira acumulada, nada fora do lugar, como se alguém estivesse vivendo ali até pouco tempo atrás. Ou como se a casa se arrumasse sozinha. No fim do corredor principal, havia uma porta reforçada com tábuas pregadas. Parecia tentar impedir algo de sair ou impedir que alguém entrasse. No topo, uma palavra riscada na madeira com algo que parecia ferro. Porão. Me lembrei do aviso do meu pai e decidi ignorar. Passei a noite no quarto de hóspedes. A casa rangia com o vento, mas havia outra coisa misturada ao som do madeirame, como batidas, ritmadas, como se viessem de dentro das paredes. Na madrugada, acordei com sede. A água da torneira era turva, então desci até a cozinha para procurar garrafas. Enquanto vasculhava os armários, ouvi claramente o som. Toque, toque, toque. 3 batidas, vindas do porão. Congelei no lugar. Meu coração batia descompassado. Por um momento, tentei me convencer que era apenas o vento. Mas então ouvi uma 4ª batida. Uma batida mais leve, como se alguém estivesse tocando na porta de propósito. Voltei para o quarto, tentei dormir, não consegui. Na noite seguinte aconteceu de novo. Primeiro 3 batidas lentas, depois uma 4ª, depois silêncio. Então, uma voz, abafada pela madeira, mas clara. Abra, por favor. Eu travei. A voz era baixa, quase suplicante, e o pior é que soava familiar. Soava como alguém que eu conhecia. Como meu pai, mas distorcido, como se ecoasse dentro de um poço. Eu quase fui até a porta. Quase. Mas algo na minha espinha parecia puxar meu corpo para trás. Uma sensação profunda, primitiva, como se cada célula estivesse implorando para eu ficar longe. Voltei ao quarto e travei a porta. Mas naquela madrugada acordei com a maçaneta girando sozinha. Foi aí que decidi procurar respostas. No dia seguinte, vasculhei o escritório do meu tio-avô. Encontrei dezenas de cadernos, todos cheios de anotações sobre manter o porão fechado, ele imita vozes, não olhar para a fenda e o ciclo está quase completo. Mas no último caderno, encontrei algo que fez meu estômago virar. Quando um de nós morre, ele chama o próximo. A casa guarda, o porão escolhe. E na página seguinte: agora ele chama meu sobrinho. Ele já está ouvindo. O próximo é ele. Meu nome estava escrito logo abaixo. Joguei o caderno longe e decidi sair da casa naquele mesmo instante. Juntei minhas coisas às pressas e fui direto para a porta. Mas antes que eu conseguisse abrir, ouvi passos atrás de mim. Passos lentos, pesados, arrastados. Alguém descia a escada. Quando virei, meu coração quase parou. Era meu pai. Ou algo usando o seu rosto. Mas não estava certo. O corpo estava torto demais, como se cada osso tivesse sido recolocado às pressas. Os olhos eram fundos, profundos, negros, e a boca estava aberta, mas não respirava. Ele deu 2 passos em minha direção e começou a falar, com a mesma voz que eu ouvira no porão. Abra! Era um sussurro molhado. Ele está com fome. Eu corri. Passei por ele empurrando, sem olhar para trás, e saí pela porta da frente. Ouvi passos me seguindo por alguns metros. Depois o som parou. A casa ficou atrás de mim, enorme, imóvel, me observando enquanto eu corria pela estrada como um louco. Nunca mais voltei. O
O advogado cuidou da venda. Ou achou que cuidou. Pois algumas semanas depois, a polícia entrou em contato comigo. A casa estava vazia, abandonada e completamente fechada por dentro. Não havia marcas de alguém saindo. E no relatório policial havia uma nota estranha, quase riscada, escrita por um dos oficiais que saiu do caso por trauma psicológico. Há batidas vindo do porão, 3 fortes, uma leve, e uma voz chamando por um nome que não é o meu. Parei de ler ali. Não precisava saber o resto. Porque, desde aquela noite, o som das batidas me segue. Às vezes no banheiro, às vezes na porta do meu quarto, às vezes na cabeceira da cama. Toque. 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 E quando estou quase dormindo, escuto a voz. Abra! Eu sei que você voltou. Eu sempre fui apaixonado por trilhas e caminhadas em regiões isoladas. A natureza me trazia um tipo de silêncio que nenhum outro lugar conseguia oferecer. Foi por isso que aceitei o convite do meu primo Adrian para passar alguns dias na cabana que ele tinha herdado do avô. Uma construção antiga, perdida no meio de uma reserva florestal quase intocada. No início, pensei que seria apenas um retiro tranquilo, mas o que encontrei lá não era nada que eu pudesse prever. A cabana ficava a quase 2 horas de caminhada da estrada mais próxima, sem qualquer placa ou marcação, além de trilhas abertas pelo tempo. Era uma casa de madeira escura de 2 andares, com janelas pequenas e uma varanda que rangia ao menor passo. Na primeira noite, Adrian comentou que o avô costumava dizer que aquela floresta tinha memória, mas disse isso rindo, como se fosse apenas folclore de velho. Eu ri também, mas não por muito tempo. Logo na primeira madrugada, acordei com um som estranho vindo da janela, como se alguém estivesse batendo com a ponta dos dedos no vidro. Um ritmo lento, insistente. Tac, tac, tac. Algo que parecia extremamente paciente. Toquei no ombro de Adrian, mas ele dormia profundamente. Levantei, abri a cortina e não vi nada. Apenas a escuridão tão densa que parecia absorver a luz fraca da lua. O som parou assim que toquei na janela. Achei que fosse um galho balançando ao vento. No dia seguinte, durante nossa caminhada, notei algo curioso. A floresta parecia quieta demais. Sem pássaros, sem insetos, sem pequenos sons naturais. Como se tudo estivesse segurando a respiração. Até Adrian comentou que nunca tinha visto a mata tão silenciosa. Na segunda noite, o barulho voltou. Dessa vez, mais forte, mais impaciente. Tac, 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 tac. Levantei novamente, mas antes de chegar à janela, ouvi outro som vindo de dentro da cabana. Passos no andar de baixo. Passos lentos, pesados, como se alguém estivesse andando no corredor da sala. Olhei para Adrian, mas ele continuava adormecido, imóvel, respirando de um jeito excessivamente tranquilo, como se nada fosse capaz de acordá-lo. Peguei a lanterna e desci os degraus, tentando controlar o tremor das minhas mãos. A cada passo, os velhos degraus de madeira rangiam e eu tinha a sensação de que algo, lá embaixo, escutava cada movimento meu com atenção. Quando cheguei na sala, a luz da lanterna iluminou a porta da frente, completamente aberta. Não arrombada, não forçada, apenas aberta. O vento frio entrava devagar, espalhando folhas pelo chão da cabana. A sensação que tive
foi de que alguém havia entrado e estava ali, talvez escondido em algum cantinho escuro. Mas quando comecei a vasculhar, não encontrei nada. A porta não tinha marcas, nenhuma pegada na varanda, apenas o rastro das folhas que o vento empurrava. Fechei a porta, tranquei bem e fui até o quarto. Antes de voltar a dormir, olhei pela janela e por um instante extremamente curto, eu juro que vi uma silhueta se mover entre as árvores. Alta, muito mais alta que um ser humano comum. Seus braços eram longos demais. E mais perturbador, ela parecia saber exatamente onde eu estava. Na terceira madrugada não consegui dormir mais. Fiquei na sala, sentado, segurando a lanterna e escutando qualquer som que viesse de fora. E então, perto das 2 horas, ouvi novamente tac, mas não no vidro. Dessa vez vinha do telhado. Tac, tac, tac. Como se algo estivesse andando lá em cima, arrastando os pés, percorrendo o telhado inteiro e de um lado para o outro lentamente. Como se estivesse caçando algo ou alguém. Fui até a escada, mas antes que eu subisse, um estalo forte ecoou no andar superior, como se o peso da criatura estivesse pressionando a madeira antiga. A casa inteira tremeu. Adrian apareceu no topo da escada, pálido, com os olhos arregalados. Ele sussurrou: "Você também ouviu?" Antes que eu respondesse, algo bateu com força no telhado, como se tivesse saltado ou caído no ponto mais alto da cabana. O barulho foi tão intenso que a lâmpada da sala oscilou, piscando freneticamente. Corremos para fora, não queríamos ficar nenhum segundo mais dentro daquele lugar. Mas quando chegamos à varanda, a floresta parecia diferente. A névoa era tão espessa que mal conseguíamos ver 1 metro à frente. E então, percebemos algo terrível. Havia marcas no chão, pegadas enormes, profundas, em forma de pés alongados, quase como os de um ser humano, mas com dedos compridos, afilados e uma curvatura anormal. As marcas vinham da floresta e terminavam bem na parede externa da cabana, diretamente abaixo da janela do meu quarto. Adrian me puxou pelo braço dizendo que devíamos correr, mas quando olhamos para o caminho que levava de volta à estrada, vimos que estava bloqueado por algo que se movia entre as árvores. Algo alto demais. Algo cuja pele refletia a luz tênue da lua, como se fosse úmida. E então, veio o som de novo. Não mais no vidro, não mais no telhado, mas atrás de nós. Tac. Nós não olhamos. Apenas corremos pela direção oposta, sem trilha, sem orientação, sem mapa, apenas para longe. Lembro de galhos batendo no meu rosto, raízes me fazendo tropeçar e Adrian gritando meu nome quando corríamos, às cegas. A criatura se movia rápido, muito mais rápido que nós. Eu ouvia a respiração dela atrás da gente. Não uma respiração humana, mas algo irregular, retorcido, quase como se vários pulmões diferentes tentassem funcionar ao mesmo tempo. Depois de algum tempo correndo sem parar, ouvimos o som diminuir. Então, desaparecer. Encontramos a estrada pela sorte ou pelo desespero. Não sei qual dos dois. Conseguimos sinal no celular depois de quase 1 hora e chamamos ajuda. Voltamos para a cidade no mesmo dia. Nunca mais retornamos à cabana. Na semana seguinte, Adrian recebeu uma ligação da polícia. Haviam encontrado a porta da cabana arrombada, janelas quebradas e marcas profundas nas paredes de madeira, como se algo tivesse arranhado com unhas enormes. Mas não havia pegadas, nem rastros, nada que explicasse o que vimos. A única coisa encontrada foi um arranhão extenso ao lado da janela do meu quarto. Um arranhão que formava uma palavra, uma única palavra: seguir. Desde então,
Quando ando em algum lugar silencioso demais, sinto o taque, taque, ecoando atrás de mim, mesmo quando estou sozinho.